Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula nesse nosso projeto de ensino EAD, diante das condições provocadas pelo Covid. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre os povos nativos do Novo Mundo. Bom, é a aula 16 da nossa apostila do terceiro ano, que a gente está fazendo uma revisão de tudo, então vamos lá falar sobre os povos nativos do Novo Mundo, preparando o terreno aí para a gente começar a falar sobre o processo de colonização. Bom, para começar, a presença humana no Novo Mundo, né, aqui na América, ela tem duas formas de explicação teóricas. A gente tem duas teorias, então, para essa ocupação da América. Calcula-se que o homem começa a se deslocar da África por volta de 130 mil anos atrás. Então, esse deslocamento rumo a algumas regiões, né? E completa-se com a chegada na América por volta de 40 mil anos. O que acontece? Isso é muito especulativo e por isso que está associado a várias teorias, porque a gente não sabe ao certo. Os achados arqueológicos às vezes divergem e tal. Então é um processo de construção e é o que a gente tem como forma mais aceita até este momento. Dentro disso, nós temos duas teorias que explicam essa chegada na América. A primeira teoria é a teoria do Estreito de Bering. Nessa teoria, acredita-se que, com um período de marés mais baixas, foi possível um congelamento do oceano lá no Estreito de Bering, que fica bem naquela divisãozinha entre a Ásia e a América. Quando você joga o War, é lá a região de Vladivostok, por exemplo. Região que faz essa ligação, então, com a América. Bom, acredita-se nessa teoria que, então, povos migraram via Ásia, né, ali, e chegaram então até a América e foram se dispersando por toda a América. Essa é a teoria mais aceita, até que alguns fósseis começaram a ser encontrados e que não dava para aceitar somente essa forma de explicação, porque eram diferentes, o tronco do grupo parecia ser diferente, e além disso, o que a gente tem de diferença é a datação. Então surgiu uma nova teoria, a teoria do Pacífico, que vai explicar que grupos navegaram em embarcações rudimentares e atravessaram o Oceano Pacífico, de ilha a ilha, de espaço a espaço, até chegar na América. Isso traz para nós duas formações de grupos hominídeos. A migração pelo Estreito de Bering, promovida por grupos asiático-mongoloides, e a migração pelo Pacífico por grupos africanos negroides, que são semelhantes aos encontrados na Austrália. Então, por isso, essa explicação de que teriam atravessado pelo Estreito de Bering alguns grupos e outros pelo Pacífico navegando. Bom, no nosso caso aqui no Brasil, nós temos alguns lugares interessantes de pesquisa arqueológica. Destaque para dois nessa aula de hoje, para Lagoa Santa, lá em Minas Gerais, e para a Serra da Capivara, no Piauí. A Serra da Capivara é bem famosa porque ela possui um monte de pinturas rupestres, né? O parque pode ser visitado e você pode ver um monte de pinturas rupestres, lembrando, pinturas rupestres são aquelas pinturas feitas nas paredes de caverna e tal, que normalmente representam situações diárias dos hominídeos. E em Lagoa Santa, que a gente tem ossadas que marcam mais ou menos 11 mil anos e em boas condições. É justamente a partir dessas ossadas que se montou uma ideia de que esses povos que vinham no Brasil eram basicamente caçadores e coletores, sem uma agricultura tão desenvolvida assim. Foi lá em Lagoa Santa que se achou o crânio de Luzia, a mulher mais velha encontrada, o fóssil mais velho encontrado, mais antigo, com um detalhe, né? Em boas condições. Aliás, as ossadas encontradas por lá são encontradas em boas condições. Vale lembrar que o crânio de Luzia estava exposto no Museu Nacional, que acabou pegando fogo nessa tragédia. E
o crânio parecia ter sido perdido, mas pesquisadores anunciaram um tempo depois que entre os escombros e tal, acharam partes do crânio e acreditam que conseguiram encontrar nos pedaços quebrados e tal, cerca de 80% do crânio e que está em processo de reconstrução. Uma boa notícia, afinal de contas. Bom, muito bem. Diante disso, esses povos hominídeos que viveram por aqui tanto tempo foram dando origem a um mosaico de culturas por volta de 10 mil anos. Esse mosaico de culturas apresentava uma enorme diversidade de etnias e culturas. Então, o que aconteceu no Brasil, né? Grupos muito diversos foram se juntando e foram formando estruturas étnicas muito diversificadas. Essas estruturas, então, esses grupos tão diversos, a fim de serem estudados, são reunidos através de seus troncos linguísticos. O que significa isso? Significa tentar achar uma base linguística que aproxime esses grupos todos. Então, nós temos 4 grupos principais, 4 troncos linguísticos principais no Brasil. O tronco macro-G, que são línguas associadas principalmente a tribos da região do interior do Nordeste e do Centro-Oeste, exemplos chavantes. O tronco Tupi, de línguas da região sul, litoral e do Paraguai, os tupis guaranis, por exemplo. O tronco Caribe, de línguas da região do norte da Amazônia, da Venezuela e da Colômbia. E o tronco Aruaque, de diversos lugares da América Latina, inclusive achados em Cuba e República Dominicana, semelhantes aqui do Brasil. Bom, o que esses troncos nos explicam? Nos explicam algo em torno de 3 milhões e meio de povos nativos viviam no Brasil na chegada de Cabral, no processo de colonização portuguesa. Esses 3 milhões e meio de aproximadamente 1.300 línguas faladas na época, chegam hoje apenas a 270 línguas faladas. Ou seja, a observação dos troncos linguísticos, que aliás também vale salientar, tinham um trabalho muito avançado exposto no Museu Nacional, o estudo disso tenta nos remontar ao nosso passado, à nossa história, que pelo contato com os europeus acabou sofrendo um bocado. Aliás, fechando essa aula, sobre o contato com os europeus, movidos por um etnocentrismo absurdo, a Europa se considerava o centro do mundo e o centro da civilização. Então, quando os europeus começam a ter contato com esses povos da América, tudo aquilo que era excêntrico, diferente, diverso, é visto, na verdade, como não civilizado. E aquele jogo famoso do processo civilizador que leva, então, os europeus a enxergarem esses outros como povos que necessitavam ser colonizados, ser transformados, serem civilizados. Surgiram diversas teorias de caráter depreciativo, de que os povos andavam nus porque não tinham moral, que eram semelhantes a animais porque eram antropófagos, que faziam rituais de sacrifício humano. E dessa forma foi se justificando a ocupação do território e o ataque a essas divergências todas, essas diferenças todas. Tudo isso pautado, obviamente, na fé cristã e na ideia de converter esses infiéis que viviam em trevas e que precisavam alcançar a luz. Para isso, então, foram criadas diversas formas de ação contra essas tribos, esses grupos que viviam no Brasil, por exemplo, e na América como um todo. Pensando como um todo, o contato europeu trouxe consequências drásticas e dramáticas para esses povos. Além do extermínio feito em conflito mesmo, a gente teve uma perda do equilíbrio. O equilíbrio entre as guerras que aconteceu entre as tribos, esse equilíbrio tribal, é perdido com a introdução de armas de fogo, com a prática da escravidão e com as doenças trazidas pelos europeus
que encontram uma população carente de proteção a elas e que acaba sendo devastador. Nesse processo, então, logo nos primeiros anos, milhares de povos nativos vão acabar sendo dizimados. Bom, o processo de colonização é bastante violento e agressivo com essas populações. Na aula de hoje, a gente estudou essa questão para pensar um pouquinho, refletir um pouco sobre o que vamos ver na próxima aula, que é a colonização, a expansão marítima portuguesa e os descobrimentos. É isso aí, galera. Essa é a aula de hoje. Muito obrigado. Não esquece, se você ainda não está inscrito no canal, de você se inscrever para receber os vídeos conforme a gente vai fazendo aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.